Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema 9 marcas de uma igreja saudável. Você deve estar se perguntando de onde eles inventaram isso, de onde eles tiraram esse tema e essa série de estudos. A nossa série de estudos está embasada nesse livro publicado pela editora Fiel, do pastor batista Mark Dever, em que ele trata sobre essas 9 marcas de uma igreja saudável. Nós já vimos algumas dessas marcas, nós já vimos 5 marcas de uma igreja saudável aqui. Algumas dessas marcas estão nos vídeos aí do nosso canal do YouTube. Nós já vimos aqui pregação expositiva, teologia bíblica, o evangelho, um entendimento bíblico da conversão e, por último, um entendimento bíblico da evangelização. Todas essas marcas caracterizam aquilo que esse autor chama de uma igreja saudável. Obviamente, ele não quer dizer que essas são as únicas marcas que caracterizam uma igreja saudável, mas ele nos dá essa direção sobre essas 9, que podem caracterizar uma igreja saudável. Hoje nós veremos a 6ª marca, que é um entendimento bíblico da membresia da igreja. Uma igreja que é uma igreja saudável é uma igreja que entende biblicamente o que é pertencer a ela, o que é ser membro daquela igreja, né? E sobre esse tema nós vamos meditar em 3 encontros, hoje e mais 2 encontros subsequentes. Hoje nós vamos falar sobre o que é uma igreja, qual a definição de igreja. No próximo encontro nós veremos o que envolve ser membro de uma igreja e o que envolve ser membro dessa igreja que nós vamos definir a partir de textos bíblicos hoje. O que envolve ser membro dessa igreja? Quais são as responsabilidades de alguém que se torna membro de uma igreja? Quais são os benefícios? Como aquela pessoa é alcançada no sentido positivo por estar fazendo parte de uma igreja como membro? E por último, no último encontro, nós vamos pensar sobre por que ser membro de uma igreja local. Enquanto nós vivemos em dias em que várias vozes aí se levantam afirmando que nós não precisamos mais de igreja, não há uma obrigatoriedade de você ser membro de uma igreja local para ser salvo, a fé em Jesus não exige que você se filie a uma igreja. Então, por que ser membro de uma igreja? Por que você é membro de uma igreja? Então, nós vamos tentar comentar, explicar um pouco sobre esse assunto e relacioná-lo com o fato de nós sermos membros da Igreja Cristã Evangélica em Ceilândia. Por exemplo, como ser membro da Igreja Cristã Evangélica em Ceilândia? E o que isso envolve? E aqui, obviamente, nós precisaremos lidar com o nosso estatuto em vigor, que é o documento que orienta a membresia da igreja sobre como ser quem ela deve ser. Então, são basicamente resumidamente, esses 3 temas sobre os quais nós vamos tratar. E hoje, como eu falei, nós vamos pensar sobre o que é uma igreja. E para isso nós vamos dividir esse estudo também em três temas, em 3 tópicos. Primeiro, uma definição bíblica de igreja. Nós vamos pensar em textos bíblicos que nos embasam e nos apontam para uma definição de igreja de maneira bíblica. Segundo, nós vamos pensar em 4 características da igreja historicamente aceitas. Como a história da igreja comentou e discutiu sobre esse tema, o que é a igreja, e a partir dessas discussões, desses entendimentos, nós vamos elencar aqui 4 características
da igreja que são historicamente aceitas. E por último, nós vamos pensar rapidamente sobre igreja visível e igreja invisível. O que nós queremos dizer com igreja visível? O que nós queremos dizer com igreja invisível? Então, são esses os assuntos que nós vamos tratar sobre esse tema, sobre essa marca, a sexta marca de uma igreja saudável, um entendimento bíblico da membresia da igreja. Bom, quando nós pensamos no entendimento bíblico de igreja e nos tornarmos membros de uma igreja, do que mesmo nós nos tornaremos membro? Se eu vou ser membro de alguma coisa, de que eu vou ser membro? O que é isso? Quando nós pensamos em igreja, nós devemos pensar primeiro que igreja não é o que é comumente falado, né? Igreja é o prédio, o edifício, o espaço físico. Igreja não é um prédio. Igreja não é uma construção. E só aí a gente já elimina muitas concepções equivocadas a respeito da igreja. Igreja não é um clube social. Igreja não é a extensão da minha casa, da minha família. Igreja também não é uma instituição de homens. Não é uma criação humana para fins de dominação política, ideológica ou coisas semelhantes. Igreja é uma criação de Deus, um projeto de Deus para a sua história. E o próprio Jesus vai dizer que ele edificaria a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando eu penso sobre essa palavra igreja, eu gosto de uma definição de um teólogo sistemático chamado Wayne Grudem. Ele diz que igreja é a comunidade de todos os salvos de todas as épocas. Isto é, igreja é a comunidade de todos os crentes, desde Adão até a consumação dos séculos. O que aí inclui um entendimento bem peculiar do que é igreja. Para algumas pessoas, igreja é só a partir do Novo Testamento. Para outras, assim como Wayne Grudem, e é essa a proposta que eu apresento para os irmãos, é que igreja é o povo de Deus. Embora nós tenhamos diferenças entre a forma como o povo de Deus se apresenta no Antigo Testamento e como o povo de Deus se apresenta no Novo Testamento, essas diferenças não anulam uma continuidade das alianças de Deus ao longo da história da redenção. Nós podemos ver essa continuidade a partir dos usos dos termos. A palavra grega para igreja é a palavra eclesia. Eclesia tem o seu correspondente na língua hebraica, a língua em que o Antigo Testamento foi escrito. Esse correspondente é a palavra kahal. Essa palavra, quando foi traduzida do hebraico para o grego, ela foi traduzida inicialmente numa tradução que é conhecida na história como a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E essa palavra kahal, hebraica, ela foi traduzida com a palavra eclesia, que é justamente a palavra que nós encontramos no Novo Testamento para se referir à igreja. Um dos textos bem conhecidos, além de vários outros em Salmos e nas narrativas do Antigo Testamento, é o texto de Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, em que Deus manda Moisés ali reunir o povo para ouvir e aprender da sua palavra. Esse termo reunir que Moisés usa ali é para ajuntamento. E é justamente essa palavra hebraica kahal, que é traduzida pela palavra grega eclesia. E, portanto, o povo de Deus é tratado no Antigo Testamento como um ajuntamento solene do seu povo. O povo de Deus se reúne
E esse ajuntamento é chamado também de eclesia. Essa continuidade nós vemos pela sequência, pela preservação do uso dessa mesma palavra para se referir à igreja no Novo Testamento. Mas não somente isso, nós podemos entender que igreja é o povo de Deus. Não somente por causa disso, nós podemos entender que igreja é o povo de Deus de todas as épocas. O apóstolo Paulo vai usar argumentos muito contundentes acerca disso, falando, por exemplo, aos Gálatas, no capítulo 3. O apóstolo Paulo vai dizer que todos aqueles que têm a fé em Jesus Cristo é também herdeiro das promessas que Deus fez desde o início lá em Abraão. Porque o entendimento em questão ali, na carta aos Gálatas, era que Abraão era a partir de Abraão a história da redenção começava, com as promessas feitas e tudo mais. Paulo vai argumentar que Abraão foi salvo pela fé. E todos aqueles que têm a fé, tal como Abraão teve na promessa da salvação, essa pessoa é uma pessoa salva. E, portanto, desde Abraão, todos aqueles que vinham crendo nas promessas de Deus para a salvação, essas pessoas eram consideradas povo de Deus. E não somente desde Abraão, mas como também desde a história, desde Adão e até a consumação dos séculos. Todos aqueles que creram na promessa de Deus de salvação e vida eterna, que viria a se concretizar de uma forma cabal e definitiva em Jesus Cristo, essas pessoas fazem parte do povo de Deus. Então, nós precisamos entender igreja dessa forma. Obviamente, tem visões teológicas diferentes desse ponto de vista. Contudo, esse ponto parece, para mim, o ponto mais consistente acerca da natureza da igreja. Mas a própria palavra de Deus aí nos dá também outras maneiras de entender o que é uma igreja, por exemplo, através de metáforas. A palavra de Deus usa muito metáforas para se referir à igreja. Isto é, ela cita uma coisa que aponta para a realidade da igreja. Por exemplo, nós vamos ver a igreja sendo comparada com uma família, a família de Deus. Isto é, quando nós analisamos uma família, nós podemos ver o reflexo da igreja. É a partir do entendimento do que vem a ser uma família que nós também podemos entender a igreja. Isso é uma metáfora, mas não somente isso. A metáfora da noiva, a igreja é tratada como uma noiva de Cristo, né? Paulo vai dizer que ele deseja aos coríntios que eles estejam prontos para se encontrarem com Cristo como uma noiva deve estar pronta para encontrar o seu noivo. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Enquanto eu falei no início que a igreja não é um edifício, não é uma construção, no Novo Testamento nós vemos essa comparação sendo feita, só que é a título de comparação. A igreja não é o prédio, a igreja é como um prédio. A igreja não é o edifício, a igreja é como um edifício. De que maneira, que semelhança há no edifício e na igreja, né? É essa a pergunta que devemos fazer. E Pedro nos responde isso em sua carta, quando ele vai dizer que nós somos pedras vivas. No capítulo 2, a partir do versículo 4, nós somos pedras vivas e somos um edifício que juntos construímos uma estrutura sobre uma pedra angular, uma pedra fundamental que é Jesus Cristo. E no argumento de Paulo, nós somos esse edifício. Para o autor aos Hebreus, no capítulo 3, nós somos casa de Deus. Você pode ver isso no capítulo 3, versículo 3.
nós somos casa de Deus, somos como uma construção em que Deus habita dentro dela. Isso é igreja no Novo Testamento. Nós também somos como um corpo, e essa aqui é a metáfora mais conhecida, vamos dizer assim, da igreja, a igreja como um corpo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 12, que como um corpo nós somos membros uns dos outros. E daí você já deve estar se pensando, por que essa ideia de membresia? E essa metáfora deve acender aí uma atenção maior em você, para que você entenda de onde foi tirada essa ideia de membresia. É da metáfora de que a igreja é como um corpo e nós somos membros desse corpo, isso é, estamos ligados a um organismo vivo. E, portanto, nós podemos entender a igreja como um organismo vivo. Esse organismo vivo, pensando no corpo, tem cada um dos seus membros com as suas funções e Jesus Cristo como o cabeça. É esse o argumento do apóstolo Paulo. Nós devemos entender que Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. E a igreja daquela época, ela pode ser vista também em vários outros textos. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 16, que existia igrejas que se reuniam nas casas naquela época. Escreve no Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, que Timóteo deveria estar atento às instruções de Paulo para saber como se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, a coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus, a igreja de Deus. Esses textos revelam um entendimento do Novo Testamento acerca de igreja. Igreja como um organismo vivo, composto de crentes, porque Paulo vai dizer que em Efésios capítulo 5, que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo, ao se entregar pela igreja, morre por ela, derrama o seu sangue por ela. Então, a igreja é todos aqueles pelos quais Cristo se sacrificou. Então, com base nesses textos, nós começamos a entender o que a Bíblia ensina sobre a natureza da igreja. A igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo, comparado a um corpo, com os seus membros tendo Jesus Cristo como cabeça, como Senhor da igreja. Foi pensando nesses textos bíblicos que, ao longo da história da igreja, se reconheceu 4 atributos da igreja. Os concílios da igreja, que eram reuniões para tratarem de temas polêmicos acerca da teologia. Nesses concílios se debatiam esses assuntos. E no concílio de Constantinopla, no ano de 381 d.C., em que o principal assunto era sobre a natureza de Cristo, se elaborou um credo em que afirmava que a igreja tinha 4 atributos, 4 características, 4 marcas, por assim dizer. E as marcas são: a igreja é única, a igreja é santa, a igreja é universal e a igreja é apostólica. Vamos ver um pouco sobre o que eles entendiam sobre isso e quais as fundamentações bíblicas para reconhecer a igreja com esses 4 atributos. A igreja é única. Essa maneira de entender a igreja como única significava que a igreja não era divisível. A base, o fundamento era olhar para textos como Efésios capítulo 4, em que diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos.
e o qual está sobre todos. O entendimento de que a igreja é única está baseado nesse texto. Embora nós tenhamos aí várias denominações, nós não podemos, a partir disso, considerar que a igreja é uma igreja dividida. A igreja de Cristo é uma igreja única. Embora as igrejas se organizem como instituição para fins evangelísticos, para outros propósitos no reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo sempre será única, porque há um só Deus, há uma só fé, há um só corpo, e esse corpo tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. Segundo, a igreja é uma igreja santa. A igreja é santa porque o seu próprio dono, né, é um Deus santo. Quando pensamos na santidade da igreja, nós devemos pensar na santidade que lhe foi atribuída, uma santidade declarada. E essa santidade, ela está fundamentada não na impecabilidade da igreja, mas na impecabilidade do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus, o seu cabeça, o seu dono. Quando, por exemplo, Paulo vai falar aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, ele diz que está escrevendo à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo. E se você olhar ao longo daquela carta, não parece que aquela igreja teria o mérito, vamos dizer assim, de ser chamada uma igreja santa, porque havia divisões, havia irmão levando o outro para o fórum público, havia disputa para saber quem era o mais espiritual, havia pessoas que se vangloriavam no uso dos dons, havia promiscuidade sexual, havia imoralidades. Tudo isso não apontam para uma igreja santa. Mas mesmo assim, Paulo trata aquela igreja como uma igreja santificada. Qual a base do apóstolo Paulo? A base está naquele que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nunca pecou. Portanto, a igreja é a igreja santa. E esse entendimento da igreja santa também pode ser verificado a partir do texto de Efésios, capítulo 5, que eu vou ler um pouco aqui para os irmãos. Eu já li o versículo 25, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, do 25 ao 27. A igreja é santa porque a palavra de Deus a declara como santa. Igreja única, igreja santa. E mais, a igreja é declarada também nesse credo do Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, como a igreja universal. Igreja universal porque Deus é o Senhor de toda a terra. Um outro termo usado para substituir esse termo universal é chamado de igreja católica. Católica, isso é de todo lugar, né? A igreja é considerada assim ao longo da história porque não há limites para a igreja. A igreja está espalhada em todo local. A igreja está espalhada em todo o mundo. Esses crentes de todas as épocas são crentes de todos os povos, são crentes de todos os lugares do mundo, de línguas e culturas diferentes. Um dos textos que levaram esses teólogos nesse concílio a concluírem que a igreja era igreja universal
É o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A dimensão da igreja é a dimensão do mundo, a dimensão que alcança todas as pessoas, independente da sua raça, da sua tribo, sua cor, das suas culturas. Não somente universal, mas por último, a igreja é apostólica. O que isso significa? Por que aqueles teólogos afirmaram que a igreja é a igreja apostólica, como um atributo da igreja? Porque tinha muitos embates acerca de quem tinha autoridade sobre a igreja. Será pessoas que têm autoridade sobre a igreja? Será a própria igreja que define a sua autoridade? Para essa turma, né? A igreja é a igreja apostólica porque ela está fundamentada na doutrina apostólica. Quando nós vemos ali os primeiros cristãos, o texto em Atos 2, 42 em diante, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era a partir do ensino dos apóstolos que a igreja ia sendo moldada. E o ensino dos apóstolos remete ao ensino do Senhor Jesus, que está inseparável do ensino de todas as Escrituras. E quando nós pensamos nisso, nós podemos pensar também num texto em Efésios, em que Paulo vai dizer que Efésios capítulo 4, ele vai dizer que Deus em Cristo, né, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres. E aí nós podemos lembrar do texto em Lucas, em que Jesus comissiona ou chama os seus 12 discípulos ali, e o texto diz que ali ele chama os discípulos de apóstolos. Deus chama em Cristo os seus apóstolos, a partir dos quais e do ensino dos quais ele vai fundamentar a igreja. A igreja está sob o fundamento dos apóstolos. Quando nós olhamos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo vai dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Esse texto eu já citei aqui para mostrar que a igreja é um fundamento em que se pode confiar, não por causa de alguém, de uma figura humana que tenha autoridade na igreja, mas por causa da doutrina apostólica. Efésios 2:20, o texto vai nos dizer aqui que, eu vou ler a partir do 19, Paulo vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, aqui lembrando mais uma metáfora, né? Família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja é apostólica porque ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Portanto, ser membro de uma igreja implica nessas coisas, implica em pertencer a uma igreja única, a uma igreja santa, a uma igreja universal e a uma igreja apostólica. E por último, em rápidas palavras, nós podemos entender a igreja por dois aspectos. A igreja pelo aspecto invisível e a igreja pelo aspecto visível. O que seria então a igreja invisível? A igreja invisível é aquela que só Deus vê. É aquela que está além da lista do rol de membros. É como o autor dos Hebreus diz, são aqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus. É aqueles que estão escritos não somente
numa lista de hall de membros, mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Por que a igreja tem esse aspecto invisível? Quando você sai para algum lugar e vê alguém, você não sabe se aquela pessoa é crente ou não. Um outro ponto ligado a isso é que, ao longo dos debates sobre a igreja, se acreditou por um tempo que você precisava estar ligado a uma igreja visível, específica, para que você fosse salvo. Essa posição foi muito defendida pela Igreja Católica, com muito mais força em séculos passados, mas é uma posição que tem sido adotada por muitas seitas também. Você só é igreja se você estiver ligado àquela igreja específica. Caso contrário, você não é salvo, você não pertence à igreja de Deus, né? E um outro aspecto da igreja é a igreja visível. É aquela igreja em que não só Deus vê, mas como as pessoas veem e sabem que aquela igreja existe, né? É de fato aquela lista do nosso hall de membros da igreja. Esse entendimento, esse aspecto da igreja, tem também o seu amparo nos textos bíblicos. Quando Paulo vai dizer, escrevendo a igreja de Corinto, quando ele diz a igreja de Corinto, que se encontra em Corinto, a igreja de Tessalônica, em Romanos 16 ele vai dizer a igreja que se reúne na casa de fulano e tal. O entendimento que nós extraímos disso é que havia claramente o reconhecimento de uma igreja visível. Uma igreja local, uma igreja como um grupo ao qual você se dirige. Esse grupo tem um local, esse grupo são pessoas, esse grupo mora em tal lugar. Essa é a igreja visível. Essa igreja visível é a igreja, como eu falei, que não só Deus vê, mas como as pessoas veem. A gente não pode entrar pelo viés de que a igreja invisível é uma igreja possível e que você não precisa se tornar membro de uma igreja visível, né? Jesus vai dizer que não se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa, mas se coloca num lugar onde ela possa clarear. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. A ideia é que todos aqueles que têm a fé em Cristo são salvos, são trazidos à igreja invisível. Haverá evidências inegáveis de que a fé deles em Jesus é real, porque a fé deles será manifesta nas suas ações, nas suas obras, e essas obras estão intimamente ligadas a um corpo ao qual essa pessoa pertence como um membro. E dessa forma, ainda que a gente reconheça a igreja invisível, isto é, aquela que só Deus vê, nós também reconhecemos a igreja visível, que é aquela que está aí para todos verem, por causa não da sua instituição, mas por causa da natureza da igreja, que é essa natureza de luz, de sal da terra, que não se pode esconder, não se pode tirar o seu sabor. Então, que Deus abençoe a sua vida, que esse estudo de fato tenha alimentado o seu coração. Espero você nos próximos estudos. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor estabeleceu esse projeto da igreja e em Cristo nós fomos trazidos para Ele. Muito obrigado porque o Senhor, através do sangue de Jesus, comprou pessoas de todos os lugares, de todas as culturas, e isso nos inclui. Obrigado por Tua graça, obrigado pela fé dos nossos corações. No nome de Jesus. Amém, amém, amém.